Bom dia, sétimo ano. Vamos nós continuando nas nossas aulas online. Hoje é a terceira aula e nós vamos começar trabalhando com a tirinha do Frank e Ernest, da página 39, tá? Então abram aí na página 39. Lá em cima vocês vão ver essa tirinha aqui, ó. Tá vendo? Viram? Então, a tirinha é uma conversa entre Saturno e Terra. Aí o Saturno pergunta: seus habitantes são inteligentes? E a Terra responde: eles inventaram os clones quando já havia 6 bilhões deles. Aí ela dá uma pausa, a reticência, né? Aí ela faz aquele olhar assim: o que você acha? O que você acha? Então ela não diz exatamente que eles são idiotas, burros, irreverentes, paradoxais, porque já tem tanta gente na Terra, para que eles vão criar clones, né? Ela não fala, mas deixa implícito. Aquele negócio que eu falei, implícito. Pela fala dela, olha lá, o discurso. A fala dela dá para entender as entrelinhas, certo? Até pela expressão do olhar dela também, olha lá. Bom, e aí vocês vão responder A, B, C, D, E, F, G e H. Na A, ele pergunta assim: como o leitor reconhece que os interlocutores da tira são planetas Saturno e Terra? Ora, olhem bem para os desenhos lá. Lá, os planetas foram desenhados. O que o Saturno tem de característica mais comum? Não são os anéis? Os anéis de Saturno? E olha a Terra não é azul? E aí os continentes? Então, ele que está querendo saber, a pergunta é, como eu vou identificar? Eu identifico, por quê? Porque eu estou vendo os anéis o planeta que tem anel é Saturno, e eu estou vendo que a Terra azul, né, os oceanos, e a Terra e os continentes em marrom. Então, a identificação é feita através da imagem, certo? Bom, depois na B, ele pergunta, o que é um clone? Bom, o clone vocês já sabem o que é clone. Clone é um indivíduo feito, né, igualzinho ao outro, produzido pela ciência, né? Até o clone humano ainda não se faz. Mas já estão clonando órgãos para poder fazer transplantes em pessoas que têm câncer, enfim. Clone é quando você faz isso. Chama-se manipulação genética, tá? Bom, depois vem, considerando a situação comunicativa, a resposta da Terra à pergunta de Saturno foi sim ou não. Então, a pergunta de Saturno foi se os habitantes são inteligentes, os habitantes da Terra. Aí você vai responder sim ou não. Bom, depois ele pergunta como a referência aos clones foi usada para sugerir essa resposta. Então, aí você vai ter que explicar lá na letra D, né? Que a Terra sugere que os seres humanos não são inteligentes, na verdade. Por quê? Porque mesmo tendo uma superpopulação, né? Tendo uma população no planeta maior do que o desejado, ela ainda cria mais gente, que no caso os clones, para o planeta, né? Então é por aí, entenderam? Vocês vão lendo e interpretando. Depois na outra ele pergunta assim, a resposta foi dada de forma explícita, quer dizer, ele falou assim, o Saturno perguntou e a Terra falou, não são inteligentes. Ou ela não falou isso, mas deixou implícito. Aí vocês vão responder. Depois, a pergunta da Terra no final da resposta tinha a intenção de obter uma informação. Por quê? Então ele fala assim, o que você acha, né, que a Terra fala? Isso aí chama-se uma pergunta retórica, uma pergunta que não exige uma resposta. Ela não está perguntando, o que você acha? Os habitantes da Terra são inteligentes ou não? Ela está
é uma maneira de expressar o mau humor dela. O que você acha, né? É uma maneira de expressar como é que se diz? Os habitantes não são inteligentes, então são ridículos, são paradoxais, são contraditórios, ficam fazendo mais gente do que... Então, em vez dela falar tudo isso, ela usou aquela expressão a tal pergunta retórica, que não é para ser respondida. O que você acha? Bom, depois ele fala assim, letra G, explique por que a resposta da Terra também foi sugerida por sua expressão facial, né? Que se você olhar para a expressão da Terra, você vai ver que é uma expressão o olhar dela assim de mau humor, né? Sugerindo que ela não concorda com os habitantes, a ciência, né, que está criando clones. E aí vem a H. H é o seguinte, gente. H, vocês têm que tomar cuidado com H, porque não é para responder assim. Isso, pá, não. É para fazer um pequeno parágrafo. Esse parágrafo ele vai ser orientado por essas 3 bolinhas que tem aqui, ó. Essas 3 bolinhas aqui, tá vendo? Peraí, deixa eu ver se... Peraí, direitinho, ó. As 3 bolinhas aqui, ó. Pá, pá e pá. Então ele fala assim, ó. Você vai redigir um parágrafo de análise da tirinha. Identifique os personagens que dialogam, mas não é só para responder Saturno e Terra. Não. Depois, exponha o conteúdo das falas, sem copiá-las, quer dizer, com as suas próprias palavras, e explique a insinuação implícita na fala da Terra. Então, na verdade, você vai criar um parágrafozinho, na tirinha assim do tal do Bob Tavis, diálogo, então você vai botar assim, por exemplo, ó, Saturno e a Terra dialogam e Saturno pergunta à Terra se os habitantes são inteligentes. A Terra, por sua vez, responde que como é que informa... Peraí, me enrolei. A Terra, posso botar assim, por exemplo, vamos voltar. Saturno pergunta à Terra se ela possui habitantes inteligentes e recebe como resposta a informação de que os habitantes da Terra, os terráqueos, né, criam clones, mesmo tendo uma superpopulação. Por exemplo, ou se você quiser ser mais explícito, tendo mais de 6 bilhões de habitantes. E aí a Terra, a última pergunta, explica a insinuação implícita na fala da Terra. Então, eu ponho ponto. A Terra insinua, através das suas expressões faciais e da pergunta que faz, né, a pergunta retórica, que os habitantes da Terra não são inteligentes. Mais ou menos isso, entendeu? Então, você vai fazer um pequeno parágrafozinho. Em vez de responder pergunta por pergunta, você junta e monta um parágrafo. Essa é a pergunta H. Bom, vamos parar por aí. E agora vocês vão pegar o caderno de vocês. Não esqueça que eu gosto de perguntas e respostas. Quem gosta de fazer no Word, faz no Word, não tem problema. E vão fazer o exercício escrito, tá? Respondendo as perguntas. Beijo.